Salomão é um dos reis mais admirados e amados de Israel. Não só de Israel, mas de todo o mundo. Particularmente falando, eu admiro, amo e respeito muito, apesar dos seus erros. Salomão é uma inspiração. O filho de Davi levou Israel a patamares que jamais foram novamente alcançados. Há muitas coisas que nós precisamos aprender com ele. E há 5 fatos sobre ele que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Então assista até o final e confira. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça, vídeo novo todos os dias às 6 da manhã e às 4 da tarde. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre Salomão é que ele é filho de um relacionamento conturbado. Veja o que está escrito em 2 Samuel 12, 24. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Sabemos que Batseba era mulher de Urias, a quem Davi tramou a morte, o assassinato, para esconder a gravidez, o adultério que ele havia cometido com Batseba. E agora Davi acolhe ela como esposa, e desse relacionamento nasceu Salomão. Ou seja, ele é fruto de um relacionamento conturbado. O nosso início não determina o nosso final. O nosso início não determina a nossa trajetória. Ser fruto de um relacionamento conturbado não determina que você vai ter uma vida medíocre. O que vai determinar se sua vida será extraordinária ou medíocre vai ser a presença de Deus nela e as suas escolhas. O segundo fato sobre Salomão é que ele amava a Deus e era amado por Deus. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 5 a 10. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande e nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Pela sua oração, nós percebemos que Salomão amava a Deus. Ele aprendeu a amar a Deus com Davi, seu pai. E ele reconhece isso. Olha, o Senhor foi muito bondoso com o meu pai, Davi. E eu reconheço que esse povo é seu, é um grande povo. E eu sou jovem e inexperiente. Sem a sua direção, sem a sua ajuda, eu não vou conseguir fazer isso. O pedido de Salomão agradou a Deus. O pedido de Salomão deixou Deus muito feliz, porque Salomão não pediu riqueza, poder, glória, não pediu nada disso. E exatamente porque ele não pediu, Deus disse: eu vou lhe dar sabedoria como jamais houve em Israel, e vou dar a você riqueza, glória e seus inimigos subjugados a você. Então, o que nós vemos aqui é que Salomão amava a Deus e era amado por Deus. É disso que nós precisamos na vida. Nossa vida se resume a isso: a amar a Deus e ser amado por Deus. O terceiro fato sobre a vida de Salomão é que ele possuía abundante provisão financeira. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 4, versículos de 20 a 25. Judá e Israel eram tão numerosos como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do rio, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan
até Berseba. Uma das grandes marcas do reino de Salomão era a provisão financeira. Ele foi o rei mais rico de Israel. Durante os seus dias, a prosperidade material era algo fenomenal, sensacional em todo Israel, em todo o reino de Israel e Judá. O que se vê nisso é a bondade de Deus, o cumprimento da promessa de Deus para com o seu servo. Salomão ele foi muito cuidadoso em fazer tudo o que fez, tudo o que ele consagrou ao Senhor Deus, tudo o que ele dedicou a Deus, o seu empenho em construir a casa de Deus, tal como seu pai Davi havia instruído, em fazer os escudos de ouro, os utensílios de ouro, de prata, de bronze, as vestes, tudo com muita excelência. Se vê que Salomão fez muitas alianças importantes no reino, que fizeram e deram a elas essa eminência financeira e essa prosperidade material. Esse é um fato marcante de sua vida. Como Deus foi bondoso com ele nessa área. Como o Senhor Deus foi generoso com ele em tudo isso. Quarto fato sobre a vida de Salomão é sabedoria incomparável. Veja o que está escrito dos versículos 29 a 34. Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta, Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Em seus dias e ainda hoje, Salomão é uma referência de inteligência, conhecimento e sabedoria. Isso é um fato inegável. Em seus dias, ele era um dos conferencistas mundiais mais respeitados. Todos os grandes reis, todas as grandes autoridades queriam ouvi-lo. Salomão discorria sobre tudo, sobre biologia, sobre ciência, sobre história, sobre literatura, sobre conhecimento popular, sobre canções, músicas. Era um homem extremamente completo. Grandes autoridades queriam ouvi-lo, ele fazia grandes conferências, muitas pessoas estavam sempre aos seus pés para ouvir e receber seus conselhos. Que grande homem de Deus era Salomão, que grande homem ele se tornou por causa da bênção de Deus em sua vida. O quinto e último fato sobre a vida de Salomão é que ele amou mulheres estrangeiras. Veja o que está escrito em 1 Reis 11, de 1 a 4. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. Esse foi o grande erro de Salomão. Toda a sua sabedoria, inteligência e discernimento não conseguiram manter longe do seu amor às mulheres estrangeiras. Aqui, ele pecou contra o Senhor de maneira proposital. Ele escolheu isso. E ele já sabia. Isso era um estatuto em Israel de que os homens de Israel não podiam se relacionar com mulheres estrangeiras. Mas a grandeza de Salomão, a sua riqueza, o respeito que ele havia conquistado na sociedade, em algum momento subiram ao seu coração e ele achou que podia quebrar as regras. E quebrou. E tendo quebrado, quebrou a cara também, porque as mulheres o desviaram, as mulheres o induziram à adoração a outros deuses, levando ele para longe do Senhor. Esse quinto e último fato eu gosto de registrar e ter sempre em minha mente, porque não importa o quão sensacional eu e você sejamos,
precisamos ser fiéis até o fim. Eu e você precisamos nos manter firmes e com muita humildade no Senhor. Eu amo isso em Jesus, porque Jesus ele começa de maneira humilde e submissa e termina de maneira humilde e submissa. Jesus começa com uma vida de oração e termina orando. Jesus é o maior dentre todos. Jesus diz, aqui está quem é maior do que Salomão. Foi e é, mas começou humilde e terminou humilde. Salomão começou humilde, mas terminou soberbo, e isso o levou ao pecado. Que eu e você possamos aprender com esses 5 fatos sobre a vida dele, principalmente com o seu final, para que não cometamos o mesmo erro. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho e ative todas as notificações. Convide outras pessoas, vamos fazer essa comunidade crescer, você faz parte disso. Assista aos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.